Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do intensivo. Eu havia gravado essa aula durante a madrugada, né? Aí eu assisti agora de manhã e eu verifiquei que tinha um detalhezinho ali que não estava legal. Então, estou regravando essa aula, vai subir um pouquinho mais tarde, mas ela vai ficar disponível por 24 horas para vocês, tá? A notícia boa é que eu já defini uma forma de entregar essas aulas para vocês e na segunda-feira eu já terei tudo pronto para vocês. Então fiquem por aqui, não precisa fazer o download, tá? Pode assistir a aula e se perdeu a aula, não tem problema, tá? Assista as outras do nosso intensivo, que na segunda-feira já tem algo preparado para passar para vocês. Mas enquanto não chega na segunda-feira, vamos estudar o sistema de comando de incidentes, né? Algo realmente muito importante nas atividades de emergências, tá? Obviamente, um foco maior nas emergências industriais e para facilitar o entendimento de vocês, imagine nesse momento uma grande emergência, tá? Imagine uma emergência de grande porte, não estou falando de uma emergência onde você vai pegar um extintor e apagar um princípio de incêndio. Até porque você vai fazer isso sozinho, você não precisa de uma estrutura organizacional, certo? Mas vamos imaginar uma emergência com vazamento de produto químico, ou uma emergência com incêndio, ou incêndio em produtos químicos, seja qual for, onde eu tenho grupos de pessoas, tá certo? Atribuições diferentes, e essas pessoas elas precisam ser coordenadas, né? Não pode ser um carnaval, não pode ser uma, uma doideira, não pode ser uma loucura, tem que ser organizado, né? Então o sistema de comando de incidentes, ele serve para isto. Não vou entrar no contexto histórico, não temos tempo para isso, tá? Mas imaginem agora, né, durante essa aula, para facilitar o imaginário de vocês, para facilitar a abstração, tá certo? E uma grande emergência. Daí a gente começa a entrar no modelo de sistema de comando de incidentes, né? A gente percebe aqui que é um modelo hierárquico, assim como tudo na vida, tá? Existem pessoas com atribuições diferentes, com esferas de poder diferentes, com poderes de decisões, né? Poder de decisão diferente, tá? E cada pessoa ela faz aquilo que ela que é da atribuição dela, tá certo? Então, o sistema de comando de incidentes ele é realmente fantástico. No Brasil, né, pelo Corpo de Bombeiro Militar, pelo menos no estado de São Paulo, usa-se o SICOI, que é um modelo parecido de organização de emergência. Eu não conheço a fundo o SICOI, por isso eu não falo, mas existem modelos no Brasil que são aplicados dessa forma, que não dentro da indústria, né? Então, se a gente for pensar na instituição privada, o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, por exemplo, ele tem o SICOI, que é um modelo para controle de emergência também, vai desde o comando de incidentes, né? Então, a gente consegue desenvolver isso. Pensando na indústria, pensando onde eu trabalho, da forma que eu desenvolvo minhas atividades, nós vamos tratar aqui agora de sistema de comando de incidentes. Tenho certeza que vai ser bem interessante. Essa aula é bem densa, bem técnica, tá? Eu conto com a atenção de vocês. Nós não vamos falar de química hoje, tá? Mas nós vamos trabalhar a organização para atender uma emergência química. Perfeito? Se falhar minha voz, eu até peço desculpa para vocês, né? Tô até com a voz mais grave, né? Tô tomando um pouco de remédio aí, que fiquei meio ruim da garganta, dor de cabeça, um monte de coisa, mas não é o coronavírus, não. Então eu estou tranquilo, né? Que é o coronavírus, né? Então, vamos nessa. Como funciona o sistema de comando de incidentes, né? Ele é uma cadeia de comando onde pessoas diferentes executam atividades diferentes na qual eles foram entregues como missão, como atividade, como ações. E existem, obviamente, níveis hierárquicos, né? Tudo na vida é hierárquico. Existem pessoas que sabem mais, existem pessoas que sabem menos, existem pessoas que executam determinados tipos de atividade, outros determinados tipos de atividade. Então, no sistema de comando de incidentes também é algo hierárquico, né? Então, cada equipe do sistema de comando de incidentes tem uma função específica, tá? Por exemplo, se a gente pega a função de comando de incidente, né? A função de comando de incidente
está escrito ali, ele assume a responsabilidade global. O que seria? Então, vamos imaginar uma emergência grande, tá? Uma emergência com um determinado produto químico, vazamento de gás cloro, né? Esse gás cloro, a direção do vento não favoreceu e aí o que aconteceu foi para a comunidade. Na comunidade você tem asilo, você tem, eu tô pegando na ferida, né? Falando de velhos e crianças, né? Você pode ter asilo, você pode ter creche, pode ter escola infantil, pode ter escola para adolescente de ensino médio, pode ter uma universidade, tá? Com aula de manhã, à tarde ou à noite, isso aí não tem horário para acontecer, pode ter um teatro, shopping center, tudo isso aí. Agora você já imagina o tamanho da responsabilidade e do poder de decisão perante a outros órgãos, né? Perante a comunidade e uma série de coisas sobre o que se faz. Então, o comando de incidentes é justamente isso, né? A pessoa que tem um poder de decisão numa esfera muito alta, tá? Nós, em geral, né, técnicos em hazmat ou nível operacional em hazmat, nós ficamos dentro do nível de operações, tá certo? Então, não confunda, nesse momento, os níveis, né, de resposta à emergência com o sistema de comando de incidentes. Para trabalhar nas operações, né, hands-on, colocar a mão na massa, se sujar, tomar projeção de produto químico na cara, entrar de roupa química, né? Isso é a seção de operações. A seção de operações ela também pode ser aplicada para atividades de combate a incêndio, né? Vai segurar a mangueira, vai para lá, ou situações de acesso por corda, né? E o legal do sistema de comando de incidentes é que o modelo, né, parecido com o SCI é aplicado para diversas coisas, né? Como eu falei, o SICOI, né? Mas se a gente pegar, ó, esse é um livro de Espelho Resgate, tá? Do Espelho Socorro Francês. Livro fantástico, tá? Eu conheci esse livro através do meu professor e companheiro de competição, né? O Walker, e em um dos cursos que eu fiz com ele, e ele mostra um padrão de organização nesse livro, tá? Eu aconselho vocês a comprar e ler, é um livro muito legal para quem gosta de verticalidade, né? Ele mostra um padrão de organização, tá? E um padrão também onde dá atribuições para cada pessoa dentro de uma equipe de um espelho resgate. Nós estamos falando de emergências grandes, nós estamos falando de acidentes que demoram dias e horas, tá certo? Temos, né, a sessão de planejamento, tá? Coleta de informações, monitora recursos, mantém documentação. Imagina só que durante a sua emergência você teve que usar dezenas ou quase umas centenas ou até mesmo umas centenas de cilindros de ar respirável, tá certo? Como que você controla quantos cilindros você tem no estoque, quantos que as pessoas usaram, tá? O setor de planejamento também, nesse caso, quando a gente trabalha com algumas brigadas, né, com mais tempo, algumas brigadas com consistência, consegue até mesmo, né, se você tiver um perfil mais planejador e entender, você consegue até mesmo determinar quais são seus brigadistas que têm um consumo melhor de ar, né, consomem menos ar, ou seja, ele consegue ficar mais tempo. Ou bombeiro também, né, ou sua equipe de bombeiro. Quanto tempo consegue ficar, ou quem fica mais tempo respirando, ou seja, até a taxa respiratória é menor. Né? Então, o planejamento ele ajuda em tudo isso. A logística, vamos falar dela, e de maneira específica, e também finanças. Né? Você imagina só se precisar comprar durante a emergência mangueira, líquido, gerador de espuma, uma roupa química, ou contratar determinadas atividades, determinadas empresas para exercerem algumas atividades, comprar comida para o pessoal e uma série de coisas. Então, tem que ter alguém com poder. Então, já entendam aqui. O cara ou a moça que está ali com roupa química, tá? Tomando projeção de produto químico na cara, ele não tem... ele não consegue desenvolver nenhum tipo de atividade. Porém, algumas atividades elas precisam ser desenvolvidas. Então, existem pessoas que vão fazer isso. Existem pessoas que vão cumprir com a sua determinada atividade. Perfeito? Então, o sistema de comando de incidentes é o padrão de organização para que seja aplicado em situações emergenciais. Ele pode crescer, pode diminuir, mas o importante é que seja respeitada essa hierarquia e respeitado também as atribuições de cada parte. Perfeito? Então, ele se divide, né, em algumas atividades diferentes, né? A gente tem o comando de incidentes, que é quem leva toda a responsabilidade. A gente tem o staff de comando e o staff geral.
tá certo? Então vamos começar aqui pelo staff de comando, né? Pela equipe, né, que vai ficar ali junto com o comando. A primeira pessoa é o oficial de informação pública, tá? Por que que é importante esse oficial de informação pública? Pelo seguinte, imagine uma emergência, uma explosão, um vazamento de produto químico, seja qual for, e dentro da indústria morreram 3 pessoas, tá? E gerou-se um plano de abandono. Em pouco tempo a mídia está ali na fábrica, né, na porta da fábrica, para perguntar o que aconteceu, fazer muitas vezes aquele sensacionalismo, né? Você pega o pessoal com viés ideológico, vai falar que o problema é o mal do capitalismo e uma série de coisas. E isso dá manchete, né? Dá manchete, eles precisam vender, tá certo? E aí eles vão pegar um funcionário para dar entrevista e esse funcionário está doido da vida, né? Não gosta da empresa, ele está meio puto da vida com a empresa, ele vai dar informação para a mídia. E a informação da mídia, vocês já imaginam que a empresa é ruim, que a empresa é uma bosta, que não tem segurança de trabalho, que não tem segurança de processo, que o pessoal não treina, que é isso e aquilo, e que vai pintar algo que muitas vezes, né, 90% dos casos não é verdade, mas vai dar manchete. E a mídia vai adorar isso. E qual que é o problema disso? O nome da fábrica sai para a comunidade, para as pessoas, isso pode gerar uma crise, um problema no nome da empresa. Tá? É óbvio, deixar bem claro aqui, que a vida humana tem um valor inestimável, tá certo? Entenda bem o que eu estou falando, não estou menosprezando a vida humana em função do nome da indústria. Estou falando que a verdade deve ser dita, tá certo? A gente trabalha com verdade. Santo Tomás de Aquino diz que verdade é filha do tempo, tá? Onde vocês já imaginaram, né? Em trâmites de emergências químicas com citações de São Tomás de Aquino, não sei se é São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, mas enfim, né? Esse tipo de citação agora coube, mas em geral não cabe nesses assuntos de emergência. Bom, então, o oficial de informação pública ele trabalha dessa forma, certo? Imagina só, então, eu coloquei aqui uma modelagem para mostrar para vocês. Eu fiz uma modelagem, essa modelagem é de bastante tempo atrás, né? É de uma esfera de amônia de 12 metros de diâmetro. Veja só a área de devastação, né? Até onde vai, né? O AEGL1, a AEGL2, a AEGL3, até onde que ele tende a ser mais tóxico ou menos tóxico, onde ele vai irritar. Tem aí uma distância de 6 quilômetros do ponto de vazamento, tá? Até o ponto final dele ali. O que isso quer dizer? Quer dizer que se virar o vento, isso aí for para a comunidade, vai atingir a comunidade. Então, o sistema de comando de incidentes, ele também tem que ajudar na efetividade da operação, tem que fazer com que a operação seja mais efetiva possível, mais eficiente possível. Por isso que, então, é bom que vocês tenham aí na indústria de vocês, quando for desenvolver um plano de emergência, treinar as equipes de emergência dentro do sistema de comando de incidentes. É óbvio que o brigadista, né, se for uma brigada ou um bombeiro, vão estar focados na seção de operações, né? Mas existem outros níveis hierárquicos na indústria e outras pessoas que têm capacidades e atribuições que podem ser treinadas e em situações de emergência podem estar ali justamente por isso, tá certo? Para cumprir com suas atribuições. Temos também o oficial de segurança. O oficial de segurança, ele é a pessoa que garante, tá, que vai estar seguro a entrada dos operacionais na área quente, tá certo? Então, veja só, se for uma situação de incêndio, as pessoas estão ali com tesão de ir para emergência, né? Acontece. Aí, de repente, você pôs a balaclava, abaixou, colocou a balaclava no pescoço, colocou a peça facial e fechou o capacete. Você nem sentiu que a balaclava está no pescoço, você não fechou ela. Então, antes de entrar na área quente, o oficial de segurança vai pedir para você tirar o capacete para você organizar sua balaclava e entrar com o equipamento correto, tá certo? Ou muitas vezes, olha, a pessoa está rápida, colocou a balaclava ficou aparecendo um pedaço da pele. Vai se queimar. O oficial de segurança tem que olhar isso. Ah, colocou uma roupa química, né? Vou voltar para a emergência química agora. Colocou uma roupa química. E aí o que acontece? O cara não colocou uma luva contra a proteção, contra abrasões. Então ele pode fazer uma manobra de válvula, colocar a mão em uma tuberia, em uma tubulação, pode rasgar a luva e ele vai ser contaminado. Então ele precisa daquela luva né, de sobrepor na luva química. Então tem que ter uma luva de proteção mecânica,
sobre a luva química. Então, quem vê isso aí na hora da emergência, enquanto está todo mundo que é destacado para ver isso, né? Como se fosse um técnico de segurança da emergência, né? Que é destacado, o oficial de segurança, perfeito? Isso é muito importante, tá? E tem até um caso legal, foi na competição, né? No Pets Road Trip do Chile, né? A gente, em acesso por corda, a gente chama isso de cheque cruzado. Uma pessoa vê a segurança da outra antes de entrar para a corda. E o Walker estava disputando a final, né? Isso foi fantástico. Inclusive, tem um texto meu que eu escrevi lá no meu LinkedIn, num dos artigos. Eu escrevi, se eu não me engano, é o que ninguém sabe, ou o que todo mundo viu. É o texto parte 1, parte 2, depois vocês vejam lá. Mas o Walker subiu, não fizemos o cheque cruzado, né? Não faltou item de segurança, mas faltou o descensor. E ele teve que descer numa técnica, né? Colocando o dedo no crawl e tudo mais. Isso aí podia ter sido fatal. É que ele foi muito bem e mesmo assim foi campeão na categoria individual, né? Então mandou muito bem. Mas se tivesse descensor, tinha passado o trator em cima de tudo. Então faltou o cheque cruzado, faltou verificar essas condições. Então pode acontecer de você entrar na emergência sem jugular, o oficial de segurança vai lá e vai te ajudar a organizar tudo isso aí, perfeito? Então é alguém que realmente só vai preocupar-se com a segurança, não vai se preocupar com a operação em si. Por quê? Porque é a atribuição dele. Ele só vai fazer a atribuição dele. O sistema de comando de incidentes é isso, tá? E existe um oficial de enlace, né? Por quê? Porque se for emergências grandes, né? E houver a necessidade de um plano de auxílio mútuo, né? Ou de um RINEM, né? As pessoas elas precisam conversar entre si, as informações elas precisam rolar entre si, né? E as informações precisam acontecer também dentro do sistema de comando de incidentes. As pessoas de operação têm que passar determinadas informações para o comando de incidentes. E quem que passa a informação para o comando de incidentes? São todos da operação? Claro que não, tá? Seria o oficial de enlace, o oficial que faz esse enlace de informações, como o próprio nome sugere. Bem, então esse é o staff de comando. Daí a gente sai do staff de comando, né, e vai para a seção de operações, né, staff geral, né. A seção de operações, ela vai colocar a mão na massa, tá certo? E a seção de planejamento, logística e finanças, elas dão suporte para a seção de operação. Como assim, Preto? Como que esse negócio acontece? Bom, você precisa de líquido gerador de espuma em uma determinada quantidade, tá? Para fazer aplicação em um tanque, tá? Que incende em tanque, por exemplo. Eu não tenho esse inventário todo na fábrica, mas eu posso comprar um líquido gerador de espuma, tá certo? Embora você não tenha na fábrica, você pode comprar e mandar vir, tá? Se o preço vai ser mais barato ou mais caro, isso é outra questão, tá? Mas a questão tem que existir alguém com poder de compra, com um cartão corporativo, falar assim, vamos comprar para entregar para o pessoal da operação, para o pessoal da operação apagar o fogo, entendeu? Então, olha que interessante. O pessoal de finanças compra, passa o cartão, né? Fala assim, manda nota. E o pessoal de finanças paga, tá? A sessão, é assim que chega, a sessão de logística providencia toda a logística, né? Busca, traz até a fábrica, da fábrica ele vai organizar perto dos canhões, quanto cada canhão vai ter de LGE e uma série de coisas. Quem calcula isso? Sessão de planejamento. E quem executa? Sessão de operações. Então, essa é a mágica do sistema de comando de incidentes. Cada um faz uma parte e o negócio acontece. Por isso que eu falei que fica fácil entender o SCI a partir do momento que você entende uma grande emergência. Perfeito? Então, pensando nisso, né? Vamos começar aqui na seção de operações. A seção de operações ela faz as ações táticas, né? O como fazer, né? Ele está na mão na massa. Seja, mesmo que seja um nível técnico de emergência química, ou nível operacional de emergência química, são as pessoas que estão ali levando no peito, tá entrando no incêndio estrutural, por exemplo, tá entrando no fogo, tá subindo para fazer um resgate à altura. Essa é uma seção de operação, certo? Imagina o seguinte, a seção de operação, ela pode ser grande, ter uma grande quantidade de pessoas. Por quê? Porque, bom, estamos falando de emergência química. Depois nós podemos falar sobre descontaminação. E falaremos, né? Descontaminação. Então, veja só. Entra
um técnico de emergência química para fazer um determinado fechamento de válvula e um vazamento de ácido, fuder com tudo aqui, ácido fluorídrico, né? Ácido fluorídrico é o cão. Então, ele fechou a válvula, verificou ter uma vítima, ele precisa tirar essa vítima, ele precisa sair dali em algum momento e encaminhar essa vítima para o ambulatório médico, né? Para tomar as devidas providências, tá certo? Ele não pode sair dali e ir direto para o ambulatório médico. Eles vão ter que passar, por exemplo, por uma sessão de descontaminação, que precisa ter mais gente ali. Então, a sessão de operação, em geral, é uma sessão que tem bastante pessoas, tá? Porque que é necessário devido à característica da emergência, é necessário que tenha uma quantidade de pessoas maior, certo? Bom, sessão de planejamento, né? Você precisa fazer um cálculo, você precisa organizar recursos, precisa fazer estimativa de uso de recursos. A pessoa que ela está ali mais tranquila, ela está focada, né? A literalmente planejar, né? Verifica os recursos que são necessários. No caso de incêndio em tanque, por exemplo, faz o cálculo do quanto que precisa de LGE, faz o cálculo do quanto que precisa de vazão, ele faz o cálculo do uso da bomba, se a bomba vai ter a vazão necessária, se não vai, se vai precisar de mais bomba, se tem reservatório de água, quantas horas de reservatório de água a gente tem para essa emergência, e assim por diante. Então, é um trabalho bastante técnico, é um trabalho onde precisa pensar muito, tem tomada de decisão também, é óbvio, né, dentro da esfera dele. Então, a sessão de planejamento, ela tem essa característica que é muito interessante, né? Eu, particularmente, prefiro estar na sessão de operações atendendo a emergência, tá? Mas não, depende da emergência, a gente fica no planejamento, no gerenciamento, né, verificando determinadas coisas, né? Então, é muito de perfil. Aí a gente entra na parte logística do negócio, né? Bom, como eu falei assim, imagina uma grande emergência, né? Onde você vai ficar por 12 horas aí atendendo uma emergência, vai fazer um transbordo ou apagar um fogo, seja lá o que for, né? Se for um resgate em altura é rápido, tá certo, na indústria. Mas se for um espelho resgate, por exemplo, pode durar dias a ascensão de uma vítima arrancada da caverna. Então as pessoas elas precisam comer, as pessoas elas precisam dormir, tá certo? Então você precisa organizar isso aí. Precisa beber água, tá certo? Às vezes a água está contaminada. Então você imagina, em uma emergência, por exemplo, alagou o refeitório da fábrica. Está alagado, precisa de bastante gente ali trabalhando para organizar esse alagamento, né? Eu não tenho refeitório, não tem como dar comida ao pessoal, a água está comprometida, uma série de coisas, né? Então você precisa prover isto, né? Então, a seção logística, ela é bastante interessante, né? Você imagina só, pensando na logística, tá? Donald Trump mandou um porta-aviões para ficar ali próximo do Irã. Óbvio que isso não aconteceu, estou jogando, pensando num contexto geopolítico aí recente que tem acontecido, vocês acompanharam, né? Viu? O porta-aviões sair de um lado do mundo para outro lado do mundo, não é que nem sair de carro de Campinas para Santos ou para o Guarujá, onde se abastece uma vez. Se bobear, se for um carro mais econômico, dá para você ir e voltar. Tá tranquilo, você não precisa parar no posto de combustível, se alimentou bem e ali vai. Mas aqui, nesse caso, por exemplo, nós estamos falando de uma missão de dias e dias, tá? Eu vou deixar aqui no link no link o vídeo do canal Hoje no Mundo Militar, né? Justamente quando ele fala de porta-aviões, eu assisti isso aí e falei, cara, isso aí, pessoal, quando eu falar de sistema de comando de incidente, falar de logística, eu preciso falar disso. Por quê? Olha quantas embarcações que se tem. Existe toda uma estratégia de embarcações, né? Quando os porta-aviões eles se deslocam, tudo muito estratégico. Ele não pode parar e ficar à deriva no mar ali, esperar que a comida chegue, não dá para pedir iFood, né? Tá no meio do nada. Então isso aí precisa continuar acontecendo. As pessoas ali elas precisam comer, as pessoas ali elas precisam de remédio, as pessoas ali elas precisam de munição, porque pode ser que elas tenham gasto munições, né? Ogivas, tudo que pode ter dentro do porta-avião, inclusive combustível, peça de reposição, alguma coisa, inclusive combustível. Então não pode parar. Então você imagina só o tamanho da mobilização logística que isso tem que acontecer quando sai do ponto A até o ponto B. E isso são milhares de quilômetros, dias e dias e meses, né?
no mar para que isso possa acontecer. Então, isso é uma emergência, né? Na realidade não é uma emergência, mas é um trabalho muito grande. Não sei nem se eles chamam, né, na parte militar, no exército, de sistema de comando de incidentes, mas o que eu quero é que vocês entendam o seguinte, né, nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui, não é sistema de comando de incidentes que eu quero que você veja. Eu quero que você imagine o tamanho da mobilidade logística, da mobilização que precisa para que seja feita a logística de um porta-aviões, tá certo? Então, vocês vão entender bem quais são as atribuições da logística, tá? É bastante interessante. Agora, verifique esse aqui. Em poucos segundos, né? O carro de Fórmula 1 ele já está saindo ali, está com o pneu trocado. A pergunta é, você acha que o motorista ele está preocupado em parar? O piloto, né, motorista? O piloto está preocupado em parar e falar assim, ó, completa para mim com gasolina, põe R$ 30 de gasolina, R$ 20 de etanol, passa no débito ou no crédito. Isso não acontece. Por quê? O piloto está focado ali no menor tempo possível, na hora que ele for liberado, ele sai acelerando. Então, o piloto seria quem? Seria a operação da atividade. E todo o pessoal já tá ali com o pneu na mão, né? Um tira o pneu, o outro coloca o pneu, o outro vai lá e coloca a parafusadeira. Cada um sabe o que faz. Isso é uma logística extremamente eficiente, assim também como o porta-aviões tem uma logística que é extremamente eficiente. Então, isso é bastante interessante quando a gente pensa em situações de emergência, né? Situações logísticas, e isso facilita, né? Pessoal, eu particularmente não sou fã de Fórmula 1, tá? Mas quando eu vejo o pessoal no pit stop, né, eu falo, putz, esses caras são muito organizados, é muito legal. Cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Então, olhar o pit stop de Fórmula 1 não só na seção logística, mas como se olhar com olhar crítico, né? Para um sistema de comando de incidentes ali funciona muito bem, né? Você tem o comando, o pessoal ali que fica mandando o Rubinho desacelerar para o Schumacher passar, né? Esse tipo de coisa. Então, você começa a fazer uma associação, né? Uma mnemônica, né? Associa uma coisa a outra e vai ficando interessante. Mas, né? Imagina uma operação dessa, né? Como foi em Santos, tivemos lá, saudade, né? 9 dias de operação, né? Diversas entidades lá, particulares, repúblicas, né? Trabalhando com o mesmo objetivo que era controlar aquela emergência que realmente foi muito grande. Não vou detalhar aqui, mas pense o seguinte, né? Quanto de mangueira, quanto de água, quanto de comida, alimentação, líquido gerador de espuma que foi necessário, e quanto líquido gerador de espuma que chegou de lugares diferentes do país, tá certo? E cada líquido gerador de espuma ele tem uma característica diferente. Um é 1/3, outro é 3/3, outro é 6/3, um é álcool resistente, outro não é álcool resistente. Ali você tinha queima de hidrocarboneto, tinha queima de solvente polar. Então precisava organizar tudo isso aí. Ah, mas eu vou colocar então um pouco de LGE. LGE é para apagar fogo, né? Não é assim que funciona. Nós temos aulas no Daytech que falam especificamente de LGE, certo? Então, e se você está assistindo isso aqui, você já vai assistir também os vídeos do Daytech que eu disponibilizo. Só vou abrir um parênteses, né? Vou abrir o parênteses depois. Mas, enfim. Então, nesse caso, o que a gente faz? Precisa organizar tudo isso. Precisa ver, por exemplo, né, olha o setor de planejamento, se os proporcionadores de determinados canhões, eles aceitam o range de dosagem. Se os dosadores eles vão conseguir dosar o LGE naquilo lá. Se for 1/3, o dosador é de 6%, você não vai conseguir trabalhar porque existe uma incompatibilidade nisso tudo. Tá certo? Então, esse é um detalhe. Bom, aí a gente vem para a parte de finanças. Olha que interessante, então. Por que finanças? Tá? Porque, por exemplo, se eu precisar comprar líquido gerador de espuma, eu preciso comprar uma roupa química, eu preciso comprar algo para um kit de absorção, eu preciso comprar um equipamento autônomo para utilizar. Então, a seção de finanças, ela é destinada para as pessoas que vão trabalhar com dinheiro. Ela vai ter o poder de decisão de compra ou não, tá? Vai negociar contrato. Eu preciso, por exemplo, contratar uma empresa que venha aqui e faça esse serviço de maneira específica, de maneira emergencial, tá? Essa pessoa ela tem dinheiro para essa tomada de decisão. É óbvio que ela vai, dentro do máximo possível, manter o controle para saber também quanto que aquela emergência custou em termos práticos, tá bom? Às vezes a comunidade sofre com isso, tá? Você imagina só, por exemplo, um vazamento de gás tóxico que foi para a comunidade, as pessoas ficaram contaminadas
E, viu, se o produto é seu, você vai ter a responsabilidade sobre isso, né? Vai ter que comprar remédio para o pessoal, vai ter que arcar com custos, multas e uma série de coisas, né? Então, nós precisamos levar isso, de fato, em consideração. Qual que é a ideia, né, do sistema de comando de incidentes? É uma forma de organizar a emergência, tá? Onde você tem um comando, esse comando é unificado, tá certo? Então, esse comando, ele vai distribuir as ações para as esferas abaixo. Em geral, então, nós ficamos, né, quando nós vamos colocar a mão na massa, na seção de operações, tá? Mas nada descaracteriza a necessidade de planejamento, logística, finanças e também o staff de comando. Então, quando a gente fala de sistema de comando de incidentes, a gente pode aplicar para uma gama muito grande de aplicações dentro da indústria, principalmente emergências que vão envolver produtos químicos, tá certo? E nessas emergências que vão envolver produtos químicos podem durar vários dias, diversos dias. E desses diversos dias, custos estão envolvidos, pessoas estão sendo envolvidas, pessoas precisam dormir, pessoas precisam comer, tomar água, tomar remédio e assim por diante, né? Pode ter, nós podemos acrescentar aí um departamento médico, tá certo? Se o bombeiro passar mal, ele se machucar, o time de rápida intervenção e uma série de outras equipes dentro da emergência para que essa emergência ela venha fluir de uma maneira melhor. Então, o sistema de comando de incidentes é isso. Obviamente, isso aqui não é um curso desse sistema de comando de incidentes, isso aqui é uma introdução a um modelo, a um planejamento, né, da resposta à emergência, um modelo hierárquico, como tudo na vida, né? Pessoas sabem mais, outras pessoas sabem menos, pessoas têm determinadas habilidades, outras pessoas têm determinados poderes, né? Quando eu digo poder, é dentro da sua esfera de atuação. Como, por exemplo, o pessoal de finanças ele tem o poder de passar o cartão, né? E o poder de passar o cartão é um poder consideravelmente forte, né? O pessoal de operações ele tem o poder de fechar a válvula, fazer um transbordo e assim por diante. Então, dentro do sistema de comando de incidentes, cada pessoa ela tem a sua atribuição, ela tem a sua responsabilidade respondendo para o comandante do incidente, certo? Então, isso é bastante interessante para atividades de emergência envolvendo produto químico, porque é necessário. Não adianta ficar todo mundo no carnaval batendo cabeça, todo mundo quer fazer exatamente a mesma coisa e nada dá certo, tá certo? Então imagine, né? No caso, deixar o link aqui, a situação do porta-aviões vai ser muito esclarecedor a parte logística para vocês entenderem o quanto é importante a logística na hora da emergência, tá? É óbvio que foge da minha esfera falar de porta-aviões, mas é um vídeo interessante, tá? Não quero falar de porta-aviões, eu quero falar de sistema de comando de incidentes, mas para a gente entender a importância da logística, vai ser muito legal para vocês, tá? E assim a gente segue em planejamento, finanças, operações, staff de comando, oficial de segurança e tudo mais. Perfeito, pessoal? Então, a aula de hoje, ela fica por aqui. Essa aula vai ficar disponível por 24 horas, certo? A partir do momento em que eu a publicá-la, que vai ser daqui a pouco. Estou preparando tudo para publicá-la, tá? E acessem aí. E na segunda-feira, né? Fiquem por aqui, que segunda-feira tem novidade, tá certo? Inclusive quanto a entrega dessas aulas para vocês. Então não precisa fazer download, não precisa baixá-la, porque já providenciei uma forma de entrega para vocês. Perfeito? Um ótimo dia a todos e até a aula de amanhã. Um forte abraço.